agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo de hoje aí fazendo um resumo do Campeonato Carioca. A competição encerrou agora há pouco. O Fluminense se sagrou campeão e dos ditos clubes grandes brasileiros aí, era o que tinha o maior jejum sem conquistar um título. O Fluminense não era campeão desde 2012 e bateu o nosso rival aí. Inclusive, há 5 jogos o Fluminense não perde para o Flamengo. Eram 4 vitórias consecutivas e agora um empate. Vou até colocar para vocês na tela enquanto eu estou falando aí. O Aferj divulgou a seleção do campeonato e o Vasco colocou 2 jogadores na seleção. Estavam na seleção aí o Nenê e também o nosso goleiro Thiago Rodrigues. E vamos virar a chavinha agora e vamos falar um pouquinho brevemente também do nosso rival. Opinião minha, acabou o bicho-papão. Eu acho que a torcida do Flamengo em linhas gerais, estou falando uma boa como analista aqui, não como torcedor, tá preso ainda, igual a galera do Caverna do Dragão, lá em 2019, aquele time envelheceu 3 anos. Você vê o Everton Ribeiro, que já tem uma idade elevada, o futebol dele caiu bastante. Alguns jogadores nem estão mais no time, como por exemplo o Gerson, que era uma peça fundamental do time, já está fora. Bruno Henrique, que tem mais de 30, tá mais velho. O próprio Gabriel Barbosa já não tem sido mais tão decisivo. Um jogador que, na minha visão, esse é realmente diferenciado, é um cracaço, é o Arrascaeta. Esse aí, passa o ano, parece que ele fica até melhor. Joga muita bola o uruguaio. Então o Flamengo não é mais aquele bicho-papão. Tem um elenco muito caro, alguns jogadores que, na minha opinião, ainda jogam com nome, mas que já não entregam mais o que o nome lhe sugere. E hoje, por exemplo, eu fui pintar o cabelo de novo, assisti a final inteira, os 90 minutos da final de Cruzeiro e Atlético, eu vi. Até adianto aqui, ó, o Cruzeiro, na minha opinião, se manter a bola que tá jogando, já garantiu a vaga dele na Série A do ano que vem. O time do Cruzeiro tá jogando muita bola, foi uma grata surpresa da virada da temporada aí. Era um time, né, que lutou contra o rebaixamento ano passado e sem ter jogadores de nome, de grife, o time joga muito bem. O Edu, que foi artilheiro da Série B ano passado pelo Brusque, acaba o campeonato aí como artilheiro, fazendo muitos gols, marcou mais um gol hoje. O Atlético Mineiro foi campeão por 3-1. E o Cruzeiro, a gente vai começar a Série B na próxima sexta-feira, é um time que tá muito bem, ó. E olha nesse moleque, Vitor Roque, que jogador, cara. Habilidoso, forte, tem uma explosão desgraçada, tem muita confiança, vai pra dentro. Tem 17 anos de idade, é jogador para ser prateleira alta do futebol brasileiro. Uma grande venda pro Cruzeiro em breve, para poder jogar em time de ponta na Europa aí. Que jogadoraço. Então quis fazer um resumão aqui desse fechamento de estadual, porque eu vou começar a falar agora do Vasco da Gama, porque o Vasco trouxe o Lucas Oliveira do Bangu, que acabou o campeonato com o jogador com mais dribles certos do Campeonato Carioca, marcou um gol hoje no jogo treino contra a equipe do Olaria. E agora vamos falar do Eric, atacante do Ipiranga. Acabou hoje o Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão pela 5ª vez consecutiva. E o Eric acabou como artilheiro isolado. Ele estava empatado com o Elias do Grêmio. E hoje, na derrota do Ipiranga por 2-1, ele marcou o gol da equipe do Ipiranga e acabou a competição como artilheiro isolado. Inclusive, além de artilheiro, foi eleito o melhor atacante do Campeonato Gaúcho. Campeonato esse com Diego Souza e outros grandes nomes. Ele chega ao Vasco da Gama já amanhã no Rio de Janeiro, segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa, e terá contrato com o Vasco por empréstimo junto ao Ipiranga de Erechim até o final do estadual do ano que vem. Já com passe fixado, o Vasco gostando, já sabe o valor que tem que pagar para poder ficar com o jogador. Beleza? Então o Eric vem aí numa crescente, aí acabou como artilheiro. E um detalhe curioso, característica do Eric, ele lembra o Figueiredo, um jogador de força, velocidade, explosão, joga aberto, mas também sabe jogar de centroavante. Inclusive o Globoesporte.com foi atrás de alguns setoristas, comentaristas e treinadores do Eric lá na base do Grêmio para poder trazer um resumão desse melhor momento da carreira que o Eric vive hoje. 25 anos de idade, cria
nas categorias de base do Grêmio e chega aí para poder reforçar o Vasco da Gama. Que é um fato curioso, mesmo sendo o artilheiro do campeonato e artilheiro de seu time, ele foi o jogador que mais roubou bolas do time do Ipiranga. Vou desejar boa sorte ao Eric. Eu vou dividir com vocês a análise de alguns especialistas lá do Rio Grande do Sul, analisando a contratação do jogador por parte do Vasco e dando as suas características. Gabriel Girardon, repórter do Globo Esporte do Rio Grande do Sul. O Eric é um atacante de lado que pode atuar nas duas extremas do campo. Por ser destro, normalmente atua mais pela faixa esquerda de ataque do Ipiranga, mas é comum também inverter de lado. Tem boa finalização, tendo marcado inclusive um gol de perna esquerda nesse gauchão contra o Inter. Reserva em quase toda a campanha da Série C do ano passado, Eric ganhou confiança com o técnico Luizinho Vieira, que chegou ao Ipiranga para essa temporada. Cumpre bem sua função tática na equipe, explorando muito sua velocidade. É nesse ponto que ele pode agregar muito ao time do Vasco, se utilizando de jogadas individuais com sua rapidez e dribles. Leonardo Oliveira, comentarista. O Eric é um jogador originário de Pelotas e que chegou muito novo para o Grêmio e de uma geração muito talentosa do Grêmio que tinha também o Patrick, o Jean-Pierre, Darlan. O Eric acabou não acontecendo e voltou para Pelotas. Ele é um atacante de lado de força que arrasta o marcador, que parte para cima, tem bom arremate. Como rodou bastante, está mais confiante e resgatou a carreira no gauchão, esse ano, pelo Ipiranga. Ele estava no Ipiranga no ano passado, bateu na trave para subir para a Série B, mas era reserva naquele time. Ele não é extremo, é um segundo atacante que joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Tem bom arremate com o pé direito, tem gols refinados também. O grande jogo dele, que chamou mais atenção, foi contra o Inter pela terceira rodada. Ele é muito bom no 1 contra 1. É um cara de velocidade que leva vantagem. É um jogador interessante, mas vão insistir. Ele não é extremo, não é 9. Ele é um segundo atacante. César Bueno, técnico do Eric no Sub-20 do Grêmio. É um atacante que jogou muitas vezes como centroavante de área. Não tem muita estatura, mas é um jogador de muita força, muita imposição física, tem boa explosão e veloz. É um jogador que está sempre marcando os zagueiros e incomodando. Ajuda muito o time na fase defensiva. Na hora de jogar, ele fazia essa função de 9, sempre atacando espaço. Tem muita velocidade, um cara oportunista, sempre bem posicionado, sempre chegando nas bolas. Fez muitos gols na base, jogador de muita mobilidade, flutua bem, é um jogador muito interessante e tenho certeza que vai contribuir para o Vasco. Pode fazer o lado de campo também, mas foi mais um 9 com mobilidade na base. Bom, galera, é isso. O que vocês acharam desse apanhado que eu fiz dos estaduais aí? Acho que a gente vai ter um Cruzeiro bem na Série B, o Grêmio também, e até no papel é um time muito bom tecnicamente, daria até para fazer um campeonato de Série A, no mínimo no meio de tabela, ainda tem um elenco caro mesmo na Série B. O Sport tá fazendo final da Copa do Nordeste, que tem grandes times como Fortaleza, Ceará, Bahia. O Bahia que parece que tá numa certa crise lá, não tá bem, mas Sport final da Copa do Nordeste, que é um campeonato dificílimo. Cruzeiro surpreendentemente jogando muita bola. O Grêmio já tinha uma folha pesada. O Vasco tá nesse chove no molha aí. A galera preocupada com o reforço que chegou muito apostas de estadual. E o próprio Carlos Palácio que tá vindo agora aí também. Foi um jogador que despontou maravilhosamente bem no Chile, mas não confirmou aqui no Internacional de Porto Alegre. Vai ter uma nova oportunidade no Vasco. E o Carlos de Penha, que era o jogador mais pesado, acabou dando uma rasteira na gente e acertando com o Inter. Então quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que sempre tem aquelas surpresas. A gente sempre olha para as equipes maiores, mas sempre tem uma, duas equipes menores ali que faz um campeonato de G4 de ponta a ponta e acaba tirando a vaga de um dos grandes. Certeza absoluta que uma equipe tradicional não vai subir, porque nós temos citados já Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Sport. Ainda tem Chapecoense, Ponte Preta, que foi rebaixada no Campeonato Paulista. Essa não está muito bem. Acho que tem mais alguma equipe. E o Bahia
Então, a gente sabe aí, até tirando um pouco a ponte aí, trazendo para as outras aqui, a gente tem pelo menos 5 equipes aí mais tradicionais e uma delas a gente já sabe que não vai subir, se não for mais de uma, porque nós temos sempre, como eu falei, aqueles destaques que ninguém estava esperando, que fazem um grande campeonato. E o Zé Vitor acaba o campeonato aí catarinense como vice-artilheiro da competição. É isso, galera. Fiz um apanhado dos estaduais, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou encerrando minha participação por aqui. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!